Então, você pode ir criando, né? Isso, em relação à meditação. Se você não consegue criar meditações, não tem problema, porque a gente tem, assim, o YouTube está cheio disso. Né? Tem várias coisas para direcionar, mas é importante que você, pelo menos, faça um pouco de meditação para você entender qual é o processo. Né? Porque, de repente, você indica para a mulher fazer uma meditação e ela, sei lá, ela vai te dar um feedback em relação ao que você está compartilhando para ela, entendeu? E você tipo, não sabe o que está acontecendo com ela. Então, assim, se você não consegue direcionar uma meditação, você pode, enfim, orientar algum profissional que trabalhe com meditação para fazer as meditações para ela, porque o trabalho de meditação mexe com a gente. Então, assim, hoje, a forma como é o meu acompanhamento, essa é a minha proposta de transformação. Então, todas as técnicas que eu vou oferecer para a gestante, eu sei que vai acontecer alguma coisa. Né? Então, alguma vivência que eu vou trabalhar ali com ela, ela pode ter catarse, pode ter emoções muito fortes, pode começar a chorar ali na sua frente, desesperada. Então, eu preciso saber, né, que tem essas reações, né, para eu não ficar assustada. Ai, meu Deus, e agora não tinha o que fazer. Entendi. Então, é importante a gente agregar. Como eu falei, o curso só está te dando algumas coisas, algumas pinceladas de assuntos, mas que você, conforme o tempo que vocês vão começar a atuar, vocês vão sentir, eu preciso estudar mais sobre isso, porque é isso que eu quero trabalhar com mulher. Entendeu? Não precisa ser um monte de coisa. De repente, a meditação não faz sentido para você, procura outra coisa. Né? Outra, dança, enfim, tem várias coisas, né? Tem gente que trabalha com música, tem facilidade com música, então vai ensinar a mulher, sei lá, a cantar, a vocalizar, tem todo um sentido, tem várias coisas, né, para você conseguir ajudar essa mulher a ver uma experiência legal no parto, tá? O que mais? Alguém mais com dúvidas? Com algumas questões? De novo, alguém compartilha a tela. É que alguém perguntou, deixa eu perguntar, se vai passar algum vídeos com exercícios com a bola também, ou alguns links? Com exercícios na bala? Isso. Eu não passei, né? Tem o vídeo que ai, meu Deus. A Camila tá devendo pra gente. Verdade, ela falou que ia passar, né? Gente, o que houve aqui? Acho que foi a Joana que mandou mensagem. Peraí, que deu tilt aqui na minha tela. Tá. Mandou mensagem? A Joana? No grupo, ela falou que o bebê dela tá tomando, como é que está tomando o teste, acho que ele não tá bem, e ela falou que não vai dar para assistir a aula hoje. Tá. Tranquilo. Bom, em relação a uma coisa bem importante, eu não sei se as meninas, principalmente a Ju, que é enfermeira, se ela tem dúvida em relação a isso. Essa é uma dúvida, assim, que é muito grande. Gente, por que eu não tô vendo vocês? Só tô vendo a Nath. Não? A Eu Michelle tá com... Eu tô aqui. Ai, peraí. Vocês estão aí, mas eu tô aonde? Ai, pronto. Agora eu tô vendo todo mundo junto. Pronto, agora sim. É uma dúvida que sempre tem, que quem é enfermeira e é doula. Principalmente assim, quem é da área da saúde tem que fazer da sua competência fazer
auscultar os batimentos, né? Aferir pressão. Então, são coisas que a doula não faz, tá? Uhum. Então, no caso, como você é enfermeira, isso não tem como você separar, né? Tipo, você ser enfermeira e ser doula. Não tem como, agora eu só estou trabalhando como doula. Gente, sumiu de novo. Sumiu de... Então, só para ampliar o entendimento, sempre quando você for fazer quando daqui para frente você for fazer acompanhamento, é que você é enfermeira e doula. Então, é enfermeira que vai trabalhar como doula. Então, tipo, não que você, no todos os seus acompanhamentos, você tenha que fazer algum procedimento desses, entendeu? Mas no caso que você tenha que ser feito, ali você não pode se abster. Não, eu não sou enfermeira agora, eu sou doula. Você entende? Então, assim, não tem como separar, sabe? Tipo, porque o que acaba acontecendo é a perseguição, né? Tipo, a doula estava escutando os batimentos, né? Sendo que você, como enfermeira, você pode fazer isso, né? Você pode colocar isso no seu acompanhamento. Tipo, eu vou fazer tantas consultas e nessa consulta eu vou fazer, né, o acompanhamento. Ai, peraí. Acho que a Raquel sem querer compartilhou a tela dela de novo aqui. E agora? Acho que agora foi. Enfim. Conseguiu me entender, Juliana? Sim. Porque essa dúvida sempre tem muito, assim. Principalmente, não sei se você está fazendo só enfermagem, né? Só enfermagem. Então, assim, normalmente quem faz obstetrícia tem essa dúvida muito grande em relação a isso. Eu já tinha lido algum material, eu li mesmo, algumas coisas que eu, como doula, não poderia fazer, né? Mas daí pensei, eu sendo enfermeira, né, eu teria competência para fazer isso e ainda dar assistência como doula, né? Sim, isso. Eu tinha visto sobre isso já. Isso mesmo. Então, assim, não tem como você separar, sabe? Você é enfermeira, doula. Não tem como Meio que automático também, né? Não vai ter como separar. Não tem como. Então, assim, você vai ter um diferencial muito grande no seu trabalho, né, como enfermeira, porque você tem um olhar diferente, um olhar de doula. Né? Então, só para deixar assim bem claro, assim, né? Porque as pessoas confundem muito, né? É igual, tipo, o que sempre vem para mim é, eu quero um parto humanizado. Né? Eu quero doula porque eu quero um parto humanizado. E aí, quando as pessoas chegam, eu quero um parto humanizado, o que é na cabeça delas? Já falo com você, Raquel, só fazer. Que eu quero um parto em casa. Então, na cabeça delas, o parto humanizado é um parto em casa. Então, primeiro eu tenho que questionar o que ela sabe sobre o parto humanizado, e explicar qual é o trabalho de doula, porque às vezes elas acham que a doula é parteira. Hoje, principalmente por causa da Covid, um monte de gente vem atrás de mim porque quer ter parto em casa. Já pode pensar numa nova atuação, o parteiro. Você tem que explicar que você não é sua competência como doula ser parteira, né? Você não pode fazer isso, né? É claro que numa emergência você vai atuar, mas não, imagina, numa emergência que precisa, sei lá, de mulher tem um sangramento, como que eu vou fazer? Não tem, nem sei parar sangramento. Cadê a Raquel? Gente. Cadê a Raquel? Ia falar alguma coisa? Sumiu ela.
Gente, toda hora some aqui as coisas da minha tela. Acho. Ah, saiu. Acho que ela ficou offline. Pronto. Bom, outra coisa que vocês vão colocar aí na lista de vocês é como que vocês vão trabalhar, né? Se vocês vão ter só vocês, né? Sou doula solo. Ou eu vou ter uma parceria com alguém. Ou eu vou ter doula backup. Então, assim, por isso, aqui a gente tem um grupo das doulas atuadas, nem todas atuam, tá? Mas para abrir essa possibilidade de você conseguir trabalhar com alguém, tá? Por quê, né? A gente pode ficar doente ali, ou de repente aparece um monte de grávida, você não vai dar conta, né? Você está atendendo uma, daqui a pouco entrou outro trabalho de parto, você precisa, tá? Na minha experiência, uma vez só aconteceu de eu estar atendendo e outra mulher entrou em trabalho de parto junto, né? Mas no caso, eu sempre trabalhei com alguém, né? Então eu tive essa possibilidade de estar ali junto. Em relação a isso, o que é difícil você trabalhar em parceria? A outra pessoa estar, né, junto. A parceria às vezes está junto, né? Trabalhar junto, estar no primeiro contato com a gestante, estar junto. Então, essa é um desafio grande de trabalhar com outra pessoa. Você achar alguém alinhado junto com você. Tá? Por quê? Se é você que vai lá, no primeiro contato, conversar com a mulher, ela vai ter empatia só com você. Aí o que vai acontecer? Na hora do parto, ela vai falar assim, não aceito essa pessoa. Eu quero que você esteja, não, você tem que dar o jeito, você tem que estar lá. E aí você fica uma sinuca, né? Então, você precisa deixar muito claro para ela que você pode ficar doente, mas que se você for trabalhar na questão do backup, que em algum momento ela converse com essa doula backup para ela conhecer, para que isso não seja na hora, sabe? Na hora do trabalho de parto muda, porque imagina, gente, isso que acontece muito, principalmente nas mulheres que trabalham, que vão fazer o acompanhamento de pré-natal pelo plano de saúde. Normalmente não é um médico que vai estar com ela, ele engana ela que vai estar com ela, de repente não é ele, é outro médico. Aí imagina, o médico que ela achava que ia estar lá não vai estar, e de repente você que ela achou que tinha certeza que você ia estar, você não vai estar. Então, a pessoa que vai ser backup, ela tem que ter ali um momento para elas se conhecerem também. Para mim, facilitou muito eu ter as rodas de conversa. Porque aí eu conseguia reunir todas juntos para conhecerem quem trabalhar comigo de backup, né? Para ter aquele contato ali, para saber, você sabe, a fulana, então ela é minha backup. Então, caso eu não possa, ela vai estar atuando junto com você. Então, no começo, eu éramos em 3 doulas que participavam do grupo. Tá? Então, as 3 participavam em todos os encontros. E, se fosse possível, as 3 iam no trabalho de parto. Então, tinha 3 doulas para uma grávida. Nossa. Só que aí, com o tempo, foram saindo. Então, sempre teve um rodízio de doulas aqui. Então, hoje é só eu. E aí, eu tenho o backup, que é a Thalita, né, que vai dar aula para vocês. Enfim, então essa dificuldade que eu tenho, né, de também achar alguém que tenha a mesma visão que a minha para estar trabalhando junto no acompanhamento. Ou que seja complemento, a gente tem que achar um complemento, né, pra gente, nesse sentido. Tá? Então aí vocês, né, de repente, né, se vocês tiverem empatia aí, né, para poder trabalhar junto. Tá?
fazer o contrato, depois com a Tainá vocês vão estar estudando sobre isso para montar o contrato de trabalho de vocês, tá? Isso é bem importante, mesmo quando vocês forem trabalhar, de repente, de voluntária, também é legal ter um contrato, tá? Para que as coisas sejam bem claras ali no acompanhamento de vocês, tá? Ok. Outro tema que é bem interessante é... outro dia uma grávida veio, né? Que ainda estava na dúvida sobre o acompanhamento e tal. E aí, né, a questão que a gente vai precisar desenvolver é o olhar sutil, porque como a gente não faz intervenção nenhuma, né? A gente não vai fazer exame de estoque, a gente não vai ferir pressão, a gente não vai ouvir os batimentos do bebê, né? E como que a gente sabe como que está todo o processo do parto da mulher? Tem. A Tainá vai trazer bem direitinho com vocês a questão do contrato. Eu posso compartilhar o meu depois, tá? Que a Michelle está perguntando se eu tenho um exemplo. Meu contrato... Tem um modelo na apostila também, que você tem, né? passou no material, tem. Tem. Então, o meu é bem... Acho que o meu tem as 2 páginas, né? E assim, você vai colocar uma breve apresentação de quem você é, você tem uma backup, as coisas que você faz, o que você não faz, como que vai ser o acompanhamento, o valor, a forma de pagamento. No meu, eu tenho cláusulas de caso eu não consiga acompanhar, caso ela tenha que fazer uma cesárea de emergência, enfim. Tem todos, tipo, valor de devolução, enfim. Esse é o meu contrato. Isso também vocês podem estar fazendo, tá? Então, o meu tem bem explicadinho todo o procedimento. O que eu empresto, o que eu não empresto, como que eu faço. Então, tem tudo lá. Então, voltando, né, que estava falando em relação a como que a gente vai trabalhar esse olhar holístico, tá? Por isso eu falei para vocês começarem a trabalhar um pouco de meditação. Então, quanto mais vocês conhecerem vocês, isso é importante, porque é empatia, né? O contato que você vai ter com a mulher é através da empatia, da conversa. É claro que vocês vão estar cheia de técnicas, mas se você não conseguir olhar aquela mulher como uma outra mulher, não vai dar certo. Porque, lembra, a doula é o apoio emocional. Então, eu tenho que saber um pouquinho de como que anda o meu emocional para poder cuidar do emocional do outro. Então, assim, primeiro vocês precisam cuidar de vocês. Muito. Então, dentro da característica de vocês, tomar meditação, yoga, pilates, algum exercício físico, tem várias terapias, tem Theta Healing, Reiki, enfim. Ache alguma coisa que faz sentido para você, dessa questão do autoconhecimento, porque quanto mais vocês conhecerem vocês, fica mais fácil de vocês conhecerem a outra pessoa, sabe? Você olhar para aquela mulher e saber que ela está dizendo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Gente, nenhuma mulher grávida, por mais trabalhada ela esteja, ela vai estar tudo bem, porque está mexendo toda a estrutura dela. Né? A gravidez mexe tudo, sabe? Então é claro que ela vai ter muitas dúvidas. Deixa eu abrir aqui para o cachorro sair. Vai, cachorro. Então, é importante a gente fazer isso. Né? E outra coisa muito importante é que, como a gente é o apoio emocional dessa mulher, não tem jeito, a gente vai se envolver emocionalmente com ela. Então, é assim, exemplo. Eu, quando vou atender alguém, eu vou precisar de uns 2, 3 dias para me recuperar. Por mais que aquele parto seja, tipo, muito rápido.
eu vou ficar emocionalmente mexida com aquilo. Então, esse é o meu exemplo, assim, eu preciso sempre de 2 a 3 dias para me recuperar. Então, dependendo do tanto de emoção que eu trabalhei ali, às vezes eu fico até doente. Fico gripada, acaba afetando mesmo. Então, se a gente não se cuidar, vai acabar ficando doente. Porque, lembra, a gente é apoio emocional, então a gente está cuidando do emocional da mulher ali. Não tem como, a gente sabe toda a história da mulher. Quais são os medos que ela teve, qual foi a batalha que ela teve para ficar grávida. Às vezes ela está gerando uma batalha com o marido, com a família inteira para ter um parto normal, e você é a única pessoa que está ali ajudando ela. Então, é claro, você vai se envolver. E aí, dependendo de como que a assistência que ela vai ter no trabalho de parto, aí que você se envolve mais ainda. Então, como a gente tem um cenário, pelo menos aqui, né, no Brasil, não sei como é que é em Havaí, mas, assim, a gente tem um cenário horrível de violência obstétrica, né? Então, a gente fica muito envolvida. Eu, nesses 6 anos, eu presenciei uma vez só, assim, uma violência física mesmo, de ter um crise telé, de ter episiotomia, bebê nascer bebê nasceu falecido, né? Então, foi bem horrível. Eu sei, o médico queria me expulsar do hospital, enfim, foi uma guerra. Então, tem pessoas que acabam vivenciando isso muito mais, mas eu, graças a Deus, foi uma vez só. E aí, a gente começa a se... e buscar a blindagem espiritual mesmo, porque é energia, gente, não tem jeito. Não tem jeito. A gente não cuidar da nossa energia, porque a gente está cuidando da energia dessa mulher ali, sabe? Ela precisa estar entregue, né? Eu costumo falar que a mulher em trabalho de parto, ela tá sem as defesas dela. Porque para ela vivenciar internamente, ela precisa olhar para dentro dela. Então, para ela olhar para dentro dela, ela não vai estar olhando fora, então ela não vai conseguir se defender. Então, a doula é meio que isso. É uma defesa física mesmo, às vezes, ou energética. Então, por isso que a gente acaba saindo, às vezes, de algum parto com essa sensação mesmo. Então, muitas vezes, ou eu saio já menstruada, ou já saio com febre de parto. Então, a gente não se cuida, fica mesmo. Né? Então, coloca na lista de vocês o autocuidado, porque se a gente não se cuidar, não dá conta de cuidar do outro. Né? Acho que quem é mãe sabe disso, né? A gente não cuida da gente, imagina, vai cuidar do filho doente? Não vai dar conta. Tá? Então, é importante a gente se cuidar bastante. Tá? Assim, eu, em relação a falar aqui sobre militância, tá? Eu sou uma pessoa muito zen. Ai, gente, só um pouquinho que a cachorra agora quer entrar. Vai, criatura. Sabe? Acho que o som lá fora não vai atrapalhar, né? Então, eu sou muito tranquila, tá? A Nath sabe disso, né, Nath? Verdade. Sim, todo mundo despencando plena. Mas, assim, importante, assim, é claro que a gente começa a estudar, e principalmente no cenário de violência obstétrica, a gente não tem jeito, né? A gente vai estar vendo uma violência ali, às vezes a gente quer se meter, né? Então, assim, é importante que lembrar, no cenário do parto ali, a mulher que trabalha de parto, não é lugar da gente militar, tá? A não ser, enfim, tem gente que não tem sangue frio, né? Se tem sangue quente, vai partir. Deve ser difícil. Né? Mas é importante a gente lembrar que a gente vai estar ali de novo, sabe? A gente vai estar ali naquele hospital de novo. Então, eu sei que no cenário do parto não tem como, a gente vai ter que cuidar da mulher. Tipo, nesse episódio, eu não me exaltei, porque é muito difícil, mas eu
desse jeito que eu tô falando com vocês, o médico queria me expulsar, ia chamar a polícia, eu falei que ele podia chamar a polícia e que, enfim, se ele me expulsasse de lá, né, eu ia entrar com a denúncia no Ministério Público. Aí, eu falei desse jeito. Ok, você pode me expulsar, mas eu vou entrar com, né, uma denúncia no Ministério Público. Porque tem lei, né? Ele está infringindo a lei, enfim. E aí ele ficou com medo e aí saiu da sala. Aí ele me chamou a polícia. E aí, enfim, depois pra fora ele foi falar que eu ameacei ele. Enfim, ele me ameaçou, né? Eu só troquei. Mas às vezes a gente encontra um cenário de guerra mesmo, né? Então, assim, quando a gente vai, pelo menos aqui, né? Encontrar plantão, a gente precisa conhecer quem é o plantão e fazer essas orientações da gestante, sabe? De estudar todo o cenário, onde é o local que ela vai ter o bebê dela, os médicos que tem, né? Dar essas opções, né? Porque a gente tem que ter uma guia para essa mulher. Então, a gente precisa saber como é que é todo o cenário, né, de parto para ela. Até por causa de equipes de parto domiciliar, se tem, né, na cidade, se não, a gente precisa conhecer, né, mais ou menos como é os atendimentos para a gente poder orientar, né? Porque esse é o nosso papel de informação. Então, dentro do ativismo de ser doula, o cenário do parto, a gente precisa saber que não é ali que a gente vai precisar brigar pelos direitos daquela mulher ou pelos nossos direitos de estar ali. Né? A gente precisa usar outros locais para fazer isso. Né? De informação. Acho que quanto mais a gente conseguir informar, sabe? Porque só a gente, imagina, você é uma só. De repente você é uma só na sua cidade. Imagina, você não tem como, você nem tem força para ir contra o sistema. Então você tem que se aliar às mulheres que vão usar esse sistema para ter mudança. Porque a doula não vai mudar o cenário. A informação que a doula vai expandir, né, disseminar ali dentro da comunidade dela que vai fazer o diferencial. Porque as mulheres, como vocês já assistiram, né, o renascimento do parto, que é comércio, não é uma indústria. O nascimento é uma indústria. Então, as mulheres são consumidoras de um produto. Então, elas têm o direito de ter um produto da melhor qualidade. Então, a mudança vai ser feita a partir disso. Dessas mulheres pedindo mudança. Se as mulheres não pedirem mudanças, vai continuar a mesma coisa. Então, elas só conseguem pedir mudanças através de informação, que é o nosso papel, de informar. Né? Através das nossas páginas que vocês forem criar, de estar fazendo essas informações para as mulheres, ou as rodas de conversa futuramente, né, quando a gente conseguir se reunir de novo. Até mesmo rodas virtuais, né, a gente pode estar fazendo. É mais importante que a gente consiga passar essas informações. Né? Porque uma multidão de mulheres vai conseguir fazer mudança, agora uma só não. Né? Aqui em Vilhena, eu estou num grupo de mães, já tem acho que 5 anos que eu estou nesse grupo. E a maior dúvida entre as mães que estão para ganhar bebê é como que é o atendimento lá no regional, no hospital, né? E assim, sempre que uma mãe já teve bebê recentemente, ela sempre fala, meu parto foi assim, foi tal médico que me atendeu e foi assim, né? Explica se teve alguma complicação, fala dos enfermeiros, que tem uma equipe de enfermagem ele mesmo, eles estão fazendo residência. São ótimos enfermeiros, né? Eles acompanharam minha cunhada, né? Eu também pude presenciar. E, assim, o atendimento deles é muito humanizado. A forma como eles tratam a gestante, entende? Todo o processo ali do parto e do pós-parto, né? E, assim, a maior dúvida delas era como que vai ser o atendimento lá. A preocupação delas é o atendimento lá dentro. Porque, assim, tem alguns médicos aqui que atendem no regional que é só pela misericórdia mesmo. Né? É bem complicado. Mas tem outros, em compensação, que são ótimos médicos. O doutor Renato
o Dr. Renato, ele é o mais recomendado da cidade, é o que as mulheres sempre procuram ir no plantão dele, né? Mas tem outros enfermeiros lá que ajudam também. Então, nesse grupo, a gente vai trocando informações. E, assim, sempre surge uma dúvida ou outra. E algumas coisas que eu sei, que eu li, que eu busco bastante informação, eu passo também para elas, procuro ajudar. Mas sempre falo, não sou enfermeira, não sou doula, mas são conhecimentos, a gente tem que buscar, tem que ir atrás. Sim, isso é importante. Acho que agora, daqui para frente, você vai saber como que funciona, né? Quando você for atuar. E aí você vai conseguir dar uma informação mais concreta, né? Uhum. Mas, assim, importante, acho que independente do local, quanto mais informação a mulher tiver, melhor ela vai ser atendida. Porque se chega uma mulher que não sabe de nada sobre o parto, sobre o trabalho de parto, ela vai ficar à mercê da rotina, né? Vão fazer vários toques, vão fazer ela de gato e sapato, entendeu? Então, se ela sabe todo o procedimento, como que funciona o trabalho de